Assim nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Pastora Heloísa, come here please, that's your time now. Ok? Nós hablamos também pouquito. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça pela vida da tua filha, que a palavra, Senhor, que ela vai a transmitir para nós nessa noite, encontre, Senhor, um repouso em nosso coração, que nos sustente como pão vindo do céu. Usa a tua filha com sabedoria e graça, como sempre o teu Espírito Santo tem feito. Assim te damos graça pela palavra revelada ao coração dela, que será transmitida ao nosso, pelo poder do nome de Jesus. Amém, pastora? Estão economizando álcool aqui, hein? Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco, amém? Você veio disposto a, se for preciso mudar hoje? Você veio com um coração aberto? Então o Senhor certamente tem algo para te ensinar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Essa mensagem, ela chegou no meu coração através de eu estar ensinando a Bíblia para o meu filho ontem. Eu comecei a ler uma historinha da Bíblia para ele, da Bíblia infantil, e fiz algumas perguntas para ele, e ele terminou de me contar a história. E eu disse assim: tá aí, Senhor, tu está falando comigo aqui. E a palavra de Deus vai dizer assim: o povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo genezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de você e de mim? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olha para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora, me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo disseram a você: os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo querezeu,
porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Sem saber, a Maiara falou sobre a passagem bíblica. E o tema que eu dei para esta passagem bíblica: uma vida de constância com Deus. Caleb foi constante. Ele não temeu diante das adversidades. Ele não temeu diante do gigante. Ele não temeu diante do que disseram, que a terra tinha gigante, que tinha uma muralha. Realmente lá manava leite e mel. Mas como que vamos derrotar o gigante? Ele disse que ele conseguiria, porque ele servia um Deus que é todo-poderoso. Você serve um Deus que é todo-poderoso? Sabe aquele problema que você acha que vai te derrotar, que é o gigante da sua vida, aquela muralha que você não consegue passar? É ali que o seu Deus, o meu Deus, o Deus todo-poderoso vai agir. O que nós não podemos fazer, Ele não vai pôr a mão, porque depende de mim e de você. Mas Ele vai agir aonde nós não podemos fazer, aonde nós não podemos ir, aonde nós não podemos alcançar. Amém? Se nós formos pensar, nós vivemos numa época que é imediatista. Todo mundo quer tudo para ontem, para hoje. Se não acontece, vem o quê? A frustração, o desânimo. Não luto mais por esse objetivo, porque não deu certo. A gente não sabe mais esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo é falho, porque somos pecadores. Por isso, por não sabermos esperar o tempo de Deus, vivemos uma era de mediocridade e profunda inconstância. Uau, está tudo dando certo, eu vou caminhar em direção. Começou a dar tudo errado. Eu não caminho mais, eu não olho mais para o alvo, eu começo a olhar para os lados, eu retrocedo. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera de nós constância. Ele espera de nós estarmos firmes. Quando termos um curso interrompido, um trabalho que desanimamos, alguma tarefa que abortamos, muitos começam a academia, muitos começam dieta, mas só começam, não chegam no final. Desiste antes do projeto ser concluído. Acabamos vivendo essa postura inconstante em nossa vida com Deus também. Porque se nós conseguimos não ser constante nas coisas que podemos tocar, que vemos, muito mais nas coisas que não vemos, que só podemos sentir, como o pastor falou. Nós sentimos Deus, nós sentimos Jesus, mas na hora que está tudo bem, tá bom, Jesus, muito obrigado, agora eu vou sozinho. Acabou a nossa constância com Ele. Mas quando o problema está difícil, Senhor Jesus me ajuda, Senhor Jesus me ajuda, eu preciso de Ti. Nós devemos parar e voltar. Voltar para uma rotina de oração, de leitura da Bíblia, em um relacionamento com Deus verdadeiro, constante. A minha bênção vai ser de acordo com a minha constância. Se eu orar um dia, qual o tamanho da minha bênção? Se eu orar todos os dias, qual será o tamanho da minha bênção? Se eu orar um dia, qual o tamanho da minha proteção? Se eu orar todos os dias, qual o tamanho da proteção que Deus tem para mim? Que Deus vai me dar? Isso tudo gera em nós preguiça moral e descaso e a negligência. A gente acaba negligenciando a Jesus. Porque a gente começa a olhar para o nosso próprio eu. Não, eu sou o suficiente. Não, eu posso. Não,
até aqui eu consigo. Mas como abandonar essa inconstância? No texto que lemos de Josué, podemos aprender com a vida de Calebe. Ele soube esperar o tempo de Deus. Ele foi constante. Ele não desistiu. Sabe, se a gente for voltar na história, a gente já começa lá, quando começa a contar a história do povo de Deus que estava lá no Egito, que era escravo de Faraó. Aí Deus fala com Moisés através da sarça ardente que o pastor falou aqui. E manda ele falar com o Faraó para libertar o povo. E o Faraó endurece o coração. E Deus manda as 10 pragas. E daí o Faraó diz: vou embora mesmo, paro, porque já está acabando com tudo aqui. Mas depois ele se arrepende. E ele por aqui atrás do povo de Deus. E agora? Calebe provavelmente já estava por aqui. Na frente o mar, atrás Faraó. Aí o poder de Deus se manifesta quando Moisés busca Deus e Deus diz para ele o que fazer. Quando o Senhor Jesus disser para você o que você tem que fazer, vá e faça. Porque vai ser bênção. Aí, o povo passa pelo mar, o povo vê aquele grande milagre que o Senhor fez de livrar eles do Faraó, porque os soldados do Faraó e suas carroças ficaram tudo no meio do mar, morreram. E quando estão lá, reclamam da água, reclamam da comida. Aí Deus faz o quê? Transforma a água, que era amarga, em água boa, manda maná do céu, manda codornizes. O Senhor nunca deixou faltar nada que fosse essencial. Até a roupa deles crescia no corpo. Você já viu um calçado crescer no pé de uma criança? Ela cresce, o calçado fica pequeno. Olha o cuidado que Deus tem com o seu povo. Olha o cuidado que Deus tem tido com a sua vida. Comece a pensar tudo que já aconteceu na sua vida, o cuidado que Deus teve. Talvez não teve em abundância, mas não te faltou o essencial. E eu estou certa de que o Senhor não tenha deixado faltar nada para nenhum de nós aqui nessa terra. E se não tem, Deus ainda providencia uma igreja que leva a cesta básica, uma igreja que leva roupa, providencia um irmãozinho com bom coração que leva uma cesta básica, que leva uma roupa, que leva um calçado. Eu mesmo já provei disso. Nunca me faltou nada. Talvez eu não tivesse o supérfluo, mas o essencial Deus provê. Mas a gente precisa ser fiel. Quando estavam chegando perto da terra de Canaã, Moisés mandou os 12 homens espiar a terra. Maiara falou aqui. Foram 12 homens que foram. E nesses 12 homens estava Josué e Calebe. 10 voltaram e disseram que relatório, mas lá realmente mana leite e mel, mas é terra de gigante, eles vão matar nós, tem muralhas enormes, como é que nós vamos invadir? E o povo ficou bravo, e o povo até ficou revoltado com Moisés. É isso que diz a palavra de Deus. Começaram a murmurar contra Deus, dizendo: trouxe-nos até aqui para morrer nas mãos daquele povo. Mas 2 dos 12, Josué e Calebe, deram um relatório diferente. Disseram: a terra é boa, cheia de delícias.
seus habitantes são poderosos, mas nós conseguimos vencê-los porque o Senhor está conosco. A sua terra é cheia de gigante? Qual é o gigante que você enfrentou essa semana ou vai ter que enfrentar amanhã? Quem peleja por você é o Senhor Jesus. Quem peleja por você é o Deus Todo-Poderoso que tem domínio de todas as coisas. Não só das coisas terrenas, mas das coisas espirituais, das coisas celestiais. Então não tema, porque esse é o Deus que tu serve. Ele que nos defende. Ele peleja nossas lutas. Estes dois homens foram muito importantes. Josué continuou o legado de Moisés quando Moisés morreu. E Caleb se tornou um exemplo na Bíblia, pois teve uma vida de constância com Deus. Ele não desanimou. Quantos anos a Bíblia falou que ele esperou aqui? 45 anos. Quando foi feita a promessa para ele, ele tinha 40, agora ele já tinha 85. Você tem promessa na tua vida? Faz quantos anos que foi feito para você? Será que já chegou o tempo de Deus de ela se realizar? Ou será que Deus precisa ainda de mais um tempinho? Às vezes, para Deus deixar vir a bênção sobre a nossa vida, Ele precisa nos lapidar. Ele precisa tirar algumas coisas de nós. Ele precisa inserir outras na nossa mente, no nosso coração. Ele precisa transformar o nosso comportamento. Por quê? Se a bênção vier quando a gente não está preparado, a gente joga tudo fora, até mesmo o nosso Deus. Vou contar algo para você entender o porquê que quando a bênção de Deus chega na hora errada, a gente se distancia de Deus. Eu evangelizei uma pessoa, eu levava ela constantemente para a igreja, ela e o filho. Levei durante 3 anos e meio. E ela sempre dizia assim: ai, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero um emprego. Eu levei ela na empresa para fazer a entrevista. Ela pegou o emprego. Depois que ela pegou o emprego, ela foi mais 3 meses para a igreja. Porque ela conseguiu comprar um carro. E depois ela não foi mais. E ainda não olha mais para mim. Sabe? Será que era o tempo certo de ela comprar o carro? Será que ela não tinha que ir mais um pouquinho de carona comigo ainda para a igreja? Às vezes, quando a gente insiste em algumas bênçãos que não está na hora ainda, a gente não sabe administrar. E a gente deixa o Deus Todo-Poderoso que entregou para nós de lado. Então não seja assim, seja constante como Caleb. Mas eu quero falar de uma vida constante com Deus, que ela requer 3 requisitos: fé, perseverança e segurança no Senhor. Para a gente ter uma vida constante com Deus, a gente tem que ter fé nos tempos difíceis. Caleb passou por tempos difíceis aqui. Pensa que tudo foi fácil para ele? Não. Ele teve que enfrentar gigantes. Ele teve que ter fé que o Senhor Deus estava com ele, que ele ia conseguir vencer. Ele teve que ver aquilo que os olhos humanos não viam, como fala lá em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ele acreditou que era possível derrotar o gigante, destruir as muralhas e habitar naquela terra, que era boa, que era rica. Se por um acaso a sua fé em algum objetivo que você precisa, ela está diminuída, comece a aumentar ela. Mas como pastora que eu vou fazer isso? A Bíblia vai dizer: peça ao Senhor, que Ele lhe acrescentará.
Peça a Deus. Ai, mas eu não tenho mais fé, não vai acontecer mais mesmo. Senhor, me reveste de fé por esse objetivo. Senhor, me reveste de fé para mim conseguir alcançar o meu objetivo. E o Senhor é bondoso e galardoador para aqueles que o buscam. Sabe? Caleb viu aquela terra sendo conquistada pelo povo de Deus. Ele visualizou. Visualize a sua vitória. Visualize aquilo que você precisa. Em tempos difíceis, tenha fé e permaneça firme nas promessas do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue com o seu foco. O seu foco é Cristo, o seu alvo é Cristo. Eu quero essa bênção, mas ela me leva para o caminho que é Cristo, ou essa bênção me desvia do caminho de Cristo? Se ela te desviar do caminho de Cristo, repense ela e comece a orar por ela, porque ela pode te tirar da presença. Tenha sempre os seus objetivos focados no que te levam a Cristo. Primeiro, tenha fé. Segundo, perseverança. Quando você persevera, você acaba tendo disposição ao longo da caminhada. Caleb estava com a mesma disposição dos 40, lá com 80. Porque ele era perseverante, ele sabia o que ele queria, ele tinha convicção. Se eu vou fazer um curso de faculdade e eu não tenho convicção de que é aquela formação que eu quero, de que eu quero trabalhar naquela área, eu vou parar o curso pela metade e eu vou trocar. É verdade ou não é? Quantos jovens você vê assim? Não tem convicção, não sabe onde quer chegar, aí tudo desanima, não é perseverante. Persevere no caminho com o Senhor Jesus. Caleb esperou seus 45 anos para herdar seu pedaço de terra, mas permaneceu perseverante e fiel a Deus. Persevere em ler a Bíblia. O projeto de vida tem ali dia após dia. 3 capítulos é nada. Se a gente começar a ler, a gente se empolga. Quando tu viu, tu leu 6, leu 7, leu 8. Tu já até passou da cotinha ali do dia. Se você não começou ainda, comece. Sabe por quê? Porque se nós não temos conhecimento da palavra de Deus, não só Satanás, mas os homens do mundo nos ludibriam e a gente cai no pecado. E automaticamente se distancia de Deus. O conhecimento nos faz caminhar por cima da ponte e não olhar para os lados. Persevere. Persevere se afastando do pecado. Persevere em viver a palavra de Deus. Persevere em orar. Talvez você está orando por aquele familiar que você quer ver a salvação na vida dele e ainda não aconteceu. Persevere, persevere. Ore, continue a orar. É no tempo de Deus que Ele vai te entregar a vitória. Ah, mas está difícil, mas eu não vejo nada acontecer. Ei, a gente pede, mas o trabalhar não é o que a gente pensa. O trabalhar de Deus é diferente. Às vezes a gente ora por um ente querido nosso e pensa que vai ser as 1000 maravilhas. Ele simplesmente vai subir o degrau e vai vir para a igreja. Não, às vezes Deus vai jogar ele lá no buraco. Vai fazer ele penar para ele reconhecer que o Deus Todo-Poderoso arranca do buraco e ainda salva. É assim. Persevere em buscar o seu milagre. A perseverança vai gerar em nós a disposição, como aconteceu com Caleb. Tenha fé, persevere. E o terceiro, segurança no Senhor até o fim. Caleb estava seguro que através do favor de Deus, ele venceria os gigantes e derrubaria as muralhas. Não era pela força do braço dele, era pelo poder de Deus, era pela graça de Deus. E ele conquistaria aquela terra. E ele conquistou. E aquela terra até mudou de nome. Sabiam disso?
Hebrom era chamado de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos Anaquias. E aquela terra passou a se chamar Hebrom. Então houve paz na terra. Se for preciso, Deus troca o nome, Deus muda de cidade, Deus muda de bairro. O agir de Deus é diferente do nosso. Diferente do nosso. Talvez possa vir pessoas que vão te desmotivar. Vão te dizer, não vai dar, tu está buscando por isso. Mas, meu Deus, mas tu é louco buscar por isso. Te dizer que não tem jeito. Mas faça como Caleb, não como os 10 que disseram que não tinha jeito. Caleb acreditou na promessa do Senhor e foi seguro para lutar contra os gigantes, pois ele sabia o tamanho e o poder do Deus que ele servia. Você sabe o tamanho do Deus e o poder do Deus que você serve? Você tem noção? Que Ele criou todas as coisas? Que Ele tem o domínio de tudo? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Que nós simplesmente somos mordomos de tudo que o Senhor entregou na nossa mão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A caminhada de Caleb também não foi fácil, como talvez não tenha sido a minha caminhada e a tua. Tem altos e baixos, tem lombadas, tem montanhas para subir, tem vales para atravessar, tem desertos para ter que passar. Mas ele, por obediência a Deus, enfrentou todas as tempestades em sua vida, sem perder a constância em Deus, sem acreditar que Deus podia fazer na vida dele, sem perder a fé no Deus Todo-Poderoso. Assim como a segurança dos discípulos, como aquela história que Jesus estava no barco quando veio a tempestade, qual era a segurança dos discípulos? Que o mestre estava ali. Não foi? Caleb perseverou em seguir o Senhor e sabia que estava seguro com Ele. Sabia que ele não ia herdar só a terra prometida aqui na terra, mas ele ia herdar a terra prometida no céu, a morada celestial. Que nada era em vão. Quais são os desafios que eu e você temos enfrentado? Mas eu quero dizer para vocês que com o auxílio divino, você está seguro até o fim. Desde que esteja dentro da vontade de Deus. E a segurança e a confiança no Senhor que nos levará até o fim. Se nós deixarmos de acreditar, se nós duvidarmos, é igual andar numa corda bamba. Tu tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é viver isso aqui, ó. Palavra de Deus. Quando eu tenho equilíbrio, eu não olho para as adversidades, mas eu continuo no meu ponto fixo, por mais que às vezes pareça que eu vou tombar para o lado. Mas estamos protegidos e guardados com as mãos do nosso Senhor Jesus, nos guardando. Creia nisso. Creia. Uma vida constante em Deus vai nos fazer ter fé em tempos difíceis, ser perseverante e ter disposição para continuar lutando ao longo da caminhada. Assim nossa segurança sempre será o Senhor. Não se sinta seguro por você só. Tenha sempre o Senhor Jesus ao teu lado. Creia que Ele pode todas as coisas. Em tempos difíceis, é Ele que faz, é Ele que pode. Às vezes a gente pensa assim, mas está tão difícil, eu não vejo saída. Ele é a saída. Busca por Ele, confia nele, seja constante nele.
Mas quando tudo estiver bem, continue constante, continue aprendendo sobre Jesus, continue vivendo a palavra do Senhor Jesus, continue falando das pessoas, conte o testemunho do que Jesus fez na sua vida para as pessoas, para acrescentar a fé delas. Quantos livramentos e quantas bênçãos o Senhor tem dado a nós durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano. E a gente deixa tudo guardadinho. Comece a contar. Conta para o seu vizinho, conta até mesmo para o ateu. Eu tinha um sobrinho que se dizia ateu. Sou ateu, sou ateu, sou ateu, sou ateu. Até ele ficar endividado e precisar de um ser supremo para ajudar ele, porque ele não tinha mais como sair. Vê se Deus não existe agora. Eu falava de Deus para ele, tu já quer enfiar essas coisas na cabeça da gente que nem existe. Podia falar para ele que a vida dele dependia do respirar, dependia do ar. Isso aí é uma força maior. Hoje não. Graças a Deus eu conquistei o que eu tenho hoje. Às vezes, as nossas poucas palavras e o nosso exemplo e o nosso testemunho mudam pensamentos, mudam corações, mudam pessoas. Eu quero deixar isso para você. Tenha fé em tempos difíceis. Persevere. Não deixe a sua disposição cair. Você que é um casal, a Bíblia vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque quando um está fraco, o outro ajuda. Conte as suas dificuldades para o seu esposo, para a sua esposa. Tenha alguém com que tenha mais fé do que você, para você contar, e te ajudar, e te impulsionar. Eu sou prova disso. Um dia eu precisei de alguém que me impulsionasse, que me mostrasse que era possível ter o perdão do Senhor Jesus e liberar perdão. Foi 2h30, 3h30 de conversa, que eu saí aliviada e pude entender que dentro do meu coração o Senhor ainda podia habitar, que eu era capaz de perdoar. Eu vejo que tem pessoas que são aflitas, porque já não acreditam mais que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração, que se sentem pecadoras. Mas Jesus entregou a vida dele lá naquela cruz do Calvário para libertar eu e você da escravidão do pecado, para nos dar a chance de termos a terra prometida, que é o céu. Comece a se desfazer desses empecilhos que te impedem. Comece a liberar perdão para pessoas que te magoaram. Não espere ela vir te pedir perdão, não. Perdoa, libera perdão. Porque dentro do nosso coração o Espírito Santo não habita. Ele não consegue habitar junto com outra coisa, com o pecado ou com o rancor, o ódio. Dói no coração muitas vezes ser machucado? Dói. Mas quando a gente pede para o Senhor Jesus, ajuda-nos. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a liberar o meu coração disso. Ele faz. Porque por nós mesmos, nós somos carnais, pecadores, nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Mas quando a gente dá o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele domina tudo. Então tenha isso em mente. Deixe o Senhor Jesus guiar a sua vida. Amém? Está disposto a ser constante no Senhor Jesus? Está disposto a obedecer o que o Senhor Jesus te manda fazer? Geralmente Ele nos manda fazer coisas que estão aqui, ó. Por isso a importância de sermos constantes em conhecer a palavra de Deus. Amém?